Bom dia a todos. É um prazer participar da terceira semana aqui no IHGRN, né? O Arquivo Metropolitano da Arquidiocese de Natal, ele está em construção desde 2006, né? Desde 2006 para cá a gente passou por todo um processo de estruturação do arquivo, né? Inicialmente, ainda no início dos anos 2000, havia um grupo que tentou organizar um dos acervos da Arquidiocese de Natal, que é o acervo do Serviço de Assistência Rural, né? Esforços tanto do curso de Serviço Social quanto do curso de Pedagogia tentaram organizar o acervo dessa instituição à parte, mas sem olhar para o todo da documentação da Arquidiocese de Natal. E a partir de 2006, com um convênio feito com a Universidade Federal do Rio Grande do Norte, com o Departamento de História, coordenado pela professora Margarida Maria Dias de Oliveira, do Departamento de História, que a gente começou um processo de estruturação que demorou para ficar mais ou menos pronto até o ano de 2016. Então foram 10 anos para estruturar o arquivo, né? Ele começou com um diagnóstico em 2006, depois de 2 anos começou o processo de higienização da documentação, folha a folha, né? E a gente tem mais de 1 milhão de folhas, né, lá no arquivo, né? A gente conta com 628 caixas, arquivos, com a documentação avulsa produzida pela Arquidiocese de Natal. São 35 volumes do jornal A Ordem, periódico, e 6 volumes do jornal Le Observatoire Romano, que estão sobre a nossa guarda nesse momento. Depois desse processo de limpeza, começou o processo de ordenação e classificação, onde a gente estruturou um quadro de arranjo que ele espelha um pouco do espelha um pouco do fluxograma, do organograma da Arquidiocese de Natal. Ele não segue fielmente o organograma, porque a Arquidiocese de Natal muda frequentemente o seu organograma, mais ou menos de 10 em 10 anos. Então, como os arquivos precisam ter uma estrutura, uma certa estabilidade, a gente criou um organograma, um quadro de arranjo, de classificação, que se assemelhasse, mas não dependesse disso para funcionar, né? Além disso, eles são ordenados por atividade. Então, a gente tem um conjunto de 6 atividades: atividade administrativa, pastoral, educativa, financeira, judiciária e patrimonial, né, que eles são divididos por décadas, né? Nós temos documentação da mais antiga, que é do século XVIII, e as mais recentes já são de 2010, né? Então tem essa vastidade de documentação. Depois que o arquivo foi estruturado, a gente começou o processo de difusão desse acervo, né? Então a gente começou a promover uma série de eventos e organizar os nossos guias, os nossos instrumentos de pesquisa. A gente estruturou um blog, que é o arquivo arquidiocesenatal.blogspot.com. Lá tem a história da nossa instituição, tem um pouco do nosso acervo lá, e lá tem os nossos instrumentos de pesquisa. Nós criamos um guia que dá uma descrição mais geral de todo o nosso acervo. Nós criamos um catálogo do jornal A Ordem, todos os 35 volumes, e lá no catálogo vem dizendo mais ou menos o que cada volume trata. Está inclusive subdividido por temáticas para facilitar a vida do pesquisador. E nós elaboramos um inventário dos livros de registros paroquiais, batismo, óbito e casamento, que por enquanto não está disponível para pesquisa, porque nós estamos no processo de higienização deles, né? E são mais de 312 livros para limpar, e a limpeza é uma limpeza bem demorada, porque, como eu expliquei no início, é página por página. Mas parte dessa documentação, graças a uma parceria com a Family Seixas, nós conseguimos digitalizar, e daqui para o final do ano, possivelmente, ou início do próximo, já vai estar no sistema do Family Seixas para quem quiser. Uma outra parte, que é a documentação, os livros de registro mais antigos do período colonial, uma parceria com a FRN, pelo Laboratório de Experimentação em História Social, o LES, e com a Library Bridge da Inglaterra, a gente conseguiu digitalizar os livros mais antigos e estão disponíveis no site da Library Bridge, que também pode ser encontrado lá no arquivo
no site, no blog do Aman, né? Dentro desse processo, os usos dessas novas tecnologias foram fundamentais para a gente. Eu e a Poliana usamos principalmente os recursos gratuitos, obviamente fornecidos pelo o Google, a plataforma Google, principalmente o Google Forms, né? A gente teve uma experiência muito boa com os inventários dos livros, onde a gente organizou um formulário online e foi preenchendo. E isso nos ajudou porque o Google Forms ele já nos oferece os dados tabelados, já é uma mão na roda. E aí, a partir disso, a gente já podia construir um diagnóstico que foi essencial para rastrear os livros que precisam de restauração, aqueles que precisam de higienização e aqueles que estão disponíveis para o público, né? E foi graças a isso que a gente conseguiu diagnosticar uma série de problemas e começamos agora a resolver esses problemas. Essas tecnologias também têm nos ajudado a difundir o nosso acervo, né? Uma vez que fica muito mais fácil para as pessoas acessarem virtualmente. Para o futuro a gente tem uma série de problemas, porque a Family Seixas ela digitalizou. Até não estamos com todos ainda em nossa posse, mas até o momento nós temos 17 teras de imagens para serem organizadas nos próximos anos, para ficar disponível para pesquisa, inclusive auxiliar no processo de conservação documental, uma vez que, ao não manusear fisicamente esses livros, eles vão se conservar por mais tempo, né, dentro dessa estrutura. Nossa projeção para o futuro é investir principalmente na parte de difusão do conhecimento desse acervo, né? Tanto que a palestra que nós vamos dar aqui amanhã, de 10h30, é justamente tratando desse processo. Como é que a difusão e essas novas tecnologias podem ser utilizadas para a conservação. E aí eu e Poliana estamos sempre, desde o ano passado, começamos uma batalha de formar usuários, né? De educar esses novos usuários para usufruírem do arquivo. Então o ano passado a gente participou da segunda semana nacional dos arquivos, com uma mesa redonda sobre Dom Eugênio. A gente conseguiu, graças ao empenho da nossa coordenadora, a irmã Vilma Lúcia de Oliveira, colocar na grade do Seminário de São Pedro uma disciplina específica sobre bens culturais da igreja, que engloba arquivos, museus e bibliotecas eclesiásticas, né? Aí, o ano passado a gente conseguiu, através dessa disciplina, fazer o primeiro colóquio de bens culturais da igreja com uma exposição fotográfica sobre esses bens culturais, organizados pelos próprios alunos da disciplina. Lançamos um e-book com as cartas pastorais que tratam dos arquivos eclesiásticos, das bibliotecas eclesiásticas e dos bens culturais da igreja de uma maneira geral, que está disponível também lá no blog para serem baixados. Documentos vivenciados, onde tem as cartas pastorais e os relatos dos seminaristas que participaram dessa disciplina, né? Daqui para o final do ano a gente vai lançar um outro e-book, que é o Educar para Preservar, que é falando sobre essa experiência da disciplina, né? Conseguimos pleitear para o próximo ano uma segunda disciplina de bens culturais, agora voltada para formar gestores nessa área, dentro do Seminário de São Pedro. E nessa semana nós também estamos participando. Temos a Semana do Arquivo lá no nosso arquivo, né? Ontem a gente teve a abertura da exposição O Sal da Terra, 70 anos de missão do SAR, que conta com um recurso tecnológico que é o da realidade aumentada. Então os visitantes podem interagir por meio de um aplicativo e eles vão ver lá a foto e por trás da foto tem os vídeos. Com o aplicativo você consegue ver, conhecer as pessoas que fazem o serviço de assistência rural e alguns trechos de documentários e entrevistas de outras pessoas que participaram desse evento, né? A gente teve um mini curso que foi um grande sucesso no mês de abril, não foi, Poliana? Foi abril ou foi março? Março. A gente teve foram 75 inscritos para esse mini curso de formação para a pesquisa, né? A gente vai ter um novo mini curso para projetos em agosto. E em novembro a gente vai ter o segundo colóquio de bens culturais, uma nova exposição com a nova turma, né? Então a gente está nesse trabalho de ir construindo um público. Agora que a gente já organizou minimamente o arquivo, a gente está formando um público para usar. E uma das que a gente está planejando é a criação de um laboratório de estudos do catolicismo, onde eu e Poliana iremos auxiliar
a pessoas da iniciação científica, graduandos que tenham interesse em pesquisar nas nossas 4 linhas desse laboratório, que é a linha de arquivística eclesiástica, bens culturais da igreja, história do catolicismo no Rio Grande do Norte e historiografia do catolicismo no Rio Grande do Norte, né? Então, a nossa preocupação é formar um público, o usuário, para que através desse público a gente possa ganhar uma valorização institucional e atrair mais recursos para o arquivo dentro dessa jornada, né? Muito obrigado. Houve um pequeno erro de comunicação meu, certo? Eu gostei da forma como você apresentou, porque fez uma apresentação bem geral, né? Isso daqui eu tinha colocado para a gente discutir como em forma de tópicos, né? Cada fala e tal, mas ficou muito bom. Eu queria pedir para que a gente continuasse, né? Fazer primeiro uma apresentação e depois a gente conversava mais especificamente cada tópico, né? Se vocês aceitam. Então vou passar aqui a palavra para Marisa. Bom dia a todos. Meu nome é Maria Isabel e estou aqui como representante da Assembleia, né, como já foi dito pelo Pedro, mais especificamente do Memorial da Cultura e do Legislativo, que é onde eu trabalho, né? Então, eu vou falar um pouco do acervo do memorial, no caso, porque eu não conheço todo o acervo arquivístico da Assembleia em si, né? Só do memorial, que é onde eu estou lotada. Então, vamos falar por tópicos mesmo, Pedro? Tá. Então, no memorial, na verdade, eu estou lá há um ano, pouquinho, acho que 1 ano e 2 meses mais ou menos. Mas a história do memorial, ele foi... houve uma resolução em 2009, criando esse espaço lá na Assembleia, que seria um espaço de preservação da história política, né, da história do legislativo. Então lá ele conta com vários, as pessoas foram, os servidores, né, no caso, que constituem o memorial, foram juntando peças, artefatos, né, de deputados antigos, documentos relativos à atividade legislativa, né. Então, o memorial é constituído tanto de peças tridimensionais, né, de objetos de antigos parlamentares do Estado, como de outros documentos também arquivísticos, que são atas, são resoluções, são muita documentação relativa a essa atividade legislativa, né? As datas limites lá que temos é de 1883 até os dias atuais. O documento mais antigo que temos lá é de 1883, que é agora me faltou a palavra, um regimento interno da Assembleia, né? Dessa data. E, de modo geral, ao contrário do colega que falou, nós não temos lá uma gestão de acervos, né, um programa de gestão desses documentos, desse material. Infelizmente, é algo que ainda não temos preservação, não temos nenhuma política de preservação e de conservação desse material, desse acervo. E acho que é isso, uma apresentação geral. Bom dia, meu nome é Eva Lúcia, mas me conhecem como Eva. Trabalho no laboratório de restauro da Universidade, Departamento de História. Esse laboratório ele foi criado pelo professor Cláudio Galvão em 83, 84, por aí, que já vem de longe, mas em documento ele é de 87, certo? Então ele é um pouquinho bem velhinho já. Bem, durante esse ano, esse período de vida do Labre, ele recebeu já diversos tipos de acervos, tanto do Instituto Histórico, como do Arquivo Público, Tribuna do Norte, Diário de Natal e outras parcerias que seriam como convênio e através de projeto. Tudo que entra no laboratório é através de projeto.
Então, assim, atualmente ele é coordenado pela professora Conceição Guilherme, só tem uma funcionária, que sou eu, o restante é tudo bolsistas, estagiários, e atualmente a gente está trabalhando com o acervo do Diário de Natal, certo? É um acervo imenso, muito tempo de trabalho nós vamos ter, só Deus sabe, não sei nem se eu vou estar viva até lá, mas porque ele é imenso, mas é muito grande o acervo. Então, assim, estamos trabalhando, né, nas instalações lá do Xixila, no caso, e esse material de estagiários de diversos cursos, né, diferentes cursos, e nós temos História, Biblioteconomia, Comunicação, TI, Química, tem um outro lá que eu não lembro, enfim. Então esse acervo, vou falar desse porque eu acho que vocês vão ver muito sobre ele. Então esse acervo, ele está sendo preparado para digitalização, ele está na Biblioteca Nacional, no site da Biblioteca Nacional, mas o que ele tem lá é pelo microfilme, certo? E no Labre ele está sendo feito diretamente com o físico, a digitalização. Então, esse material ele já foi iniciado, aliás, o trabalho já foi iniciado, a digitalização e a conservação por enquanto, que a gente só trabalha com a higienização e preparação para a digitalização, para depois a acessibilidade seja mais rápida, no caso, e quanto à restauração, isso demora. Então, isso aí já fica em segundo plano, porque depois que a gente terminar toda a digitalização é que a gente vai entrar em restauro. Porque também, durante esse tempo de digitalização, é o tempo do trabalho de conservação, né, de higienização. Começamos somente pela parte impressa dos jornais e tem o acervo fotográfico, que é imenso. Esse é uma coisa muito delicada, não iniciamos ainda e é uma coisa que a gente precisa ainda pensar como vai ser, certo? Todo esse acervo depois ou durante o trabalho, ele vai ser levado para um local definitivo, certo? Que ainda está em busca, que nós não temos ainda o local definitivo dele. Então, estamos retirando aos poucos do Museu Câmara Cascudo, que ele está lá numa sala de exposição. Então, estamos tirando aos poucos, né, para ir trabalhando e levando em frente o que pode. Então, assim, é um acervo que está sem ser colocado, né, para manuseio, para pesquisa, porque não há condições de fazer isso. Principalmente as imagens, porque as imagens nós não temos um controle ainda, porque há imagens que a gente não pode colocar a público. Então, precisamos de, como é que se diz? O aceite da empresa, dos diários associados, para fazer uma pesquisa lá dentro e deixar alguém entrar para ver, no caso, porque como ele está sob a tutela da universidade, sob o comodato, nós temos a responsabilidade de mantê-los do jeito que está, sem a pesquisa, para que a gente possa trabalhar isso, porque se coloca na pesquisa, então assim, nem todo mundo sabe manusear um documento já bem danificado, porque nas primeiras décadas, até 60, o acervo está muito ácido, então é necessário um conhecimento de como manusear esse material. E ele era encadernado, ele foi desencadernado para fazer a microfilmagem. Então ele está muito delicado, está muito quebradiço, as margens das folhas. Isso a gente trabalha folha a folha, certo? É um trabalho lento, porque essa área, todo o trabalho dessa área é lento, não é uma coisa rápida, né? E precisamos também de equipamentos, de material para se trabalhar. E tudo isso é uma coisa muito cara. E a gente também não tem tudo, a gente não recebeu, a gente foi assim, à força. Vamos fazer, vamos, porque senão não sai, ele continua lá e as pessoas querem tirar de lá e vão lá do museu, então a gente, não, vamos fazer e corremos. Mas assim, a gente durou 1 ano para conseguir terminar tudo, né, para conseguir trazer o acervo para o lado.
Então, assim, é um acervo imenso que não está ainda à disposição, né? Mas daqui a pouco ele vai estar, né, no repositório do LABIM, porque é Labre e LABIM sendo feito, né? Porque ele está passando pelo laboratório, pelo Labre, e depois ele passa pelo LABIM e retorna para o Labre, certo? Então é uma coisa assim bem lento. A digitalização é lenta também, porque é um material que está muito ácido, então tem que ter muito cuidado, né, para manusear as folhas. Não é uma coisa nova que você no instante faz, não é? Então, assim, fora esse acervo do diário, nós temos o acervo da Arquidiocese, que está sendo, né, feito, que há um projeto para dar continuidade ao trabalho, e temos o do Instituto Histórico, que a gente vai, de acordo com os projetos, quando sai material, a gente vai fazendo, porque o material é caríssimo e a gente precisa dos projetos, e às vezes os projetos não vêm com valores, né, com verba, às vezes não vem com bolsista e a gente fica sem saber o que fazer. Então a gente vai tendo, assim, as possibilidades que aparecem, a gente vai dando continuidade. Mas há alguns sim já prontos, mas a gente só pode fazer o acondicionamento no caso. A gente sempre tem algo, né, que para. No caso é o acondicionamento, que a gente não tem, porque a gente não pode deixar ele sair sem um acondicionamento. Aí lá vai atrás de verba para se fazer, para poder fazer a entrega. Então, assim, o Labre trabalha com os acervos, né, através de projetos, de convênios, e é feito esse trabalho e devolvido às instituições, né, de origem, certo? Pronto, é isso. Acho que sobre só a minha pessoa, né? O Instituto, né, ele é dividido em biblioteca, arquivo e museu. Então, antes de falar do arquivo, né, eu queria falar um pouco sobre o Instituto. O Instituto, apesar do que possam achar que é público e tudo, não, o Instituto é uma instituição privada, né, mas não possui fins lucrativos. A renda do Instituto, né, vem através da anuidade dos seus sócios, através de projetos, né. Atualmente nós estamos com um projeto pela Assembleia, para reestruturação e reorganização dos nossos acervos. E também emendas parlamentares, às vezes alguns juízes, né, destinam a verba de alguma ação para o Instituto, né, e através desse dinheiro que vai entrando, né, através desses projetos e tudo mais, é que nós vamos nos mantendo aos poucos. O Instituto ele tem 117 anos. Né, esse prédio onde vocês estão agora, né, ele tem 114. Então, a história já começa a partir do próprio prédio. Aqui do lado vocês têm, né, uma das primeiras ruas da cidade de Natal, onde durante a invasão holandesa, né, a população foi fugindo, porque os holandeses cercaram, né, uma parte veio pela Fortaleza dos Reis Magos, a outra pela Praia de Ponta Negra. Então, estou querendo situar vocês para vocês verem que a história, né, já está no ponto da cidade onde nós estamos agora. A gente não precisa ir tão distante para verificar a história. Né? E o nosso acervo, né, nesses 117 anos, infelizmente, ele nunca foi organizado. Nem o bibliográfico, né, nossa biblioteca ela nunca foi organizada, nosso arquivo nunca foi organizado. E esse projeto da Assembleia, eu agradeço aos dois representantes aqui, ele veio para nos ajudar bastante. Né? A nossa biblioteca, quando nós começamos o trabalho, nós tínhamos a informação de que nós tínhamos 80 mil títulos. Durante a organização, né, se provou uma informação totalmente errada. Né? Nós chegamos a ter quase 100 mil títulos, ou seja, 20 mil a mais do que o esperado. E quando achamos que tínhamos terminado essa organização, nós nos lembramos que no sótão do anexo, que é esse prédio aqui do lado, ainda existiam mais de 5 mil. Então, foi bem complicado. Essa etapa já foi vencida, né? O nosso acervo da biblioteca já se encontra organizado. Nós agora fizemos uma separação das triplicatas, né? Para poder usar, para serem digitalizadas, né? E nós podemos disponibilizar ao público.
Fora isso, parte do nosso acervo foi digitalizado pelo Labim, né, que a professora Evanúcia citou, através da professora Iris. Inclusive, o acesso, né, a esses documentos e livros digitalizados se dá através do nosso site, na seção repositório. Para quem usa no celular, né, fica como se fosse uma barrinha aqui do lado esquerdo superior. Para quem vai pelo site, é no canto direito superior. Já no acervo arquivístico, né, que é o forte da Semana Nacional de Arquivo, nós começamos a trabalhar ele na semana passada. Nós estamos tendo muita dificuldade, né, em trabalhar porque, como eu disse, nunca foi organizado. Então, quando nós abrimos uma caixa arquivo, que, por exemplo, está assinalado que são atas da Assembleia Provincial, né, 1880, vamos supor. Nós abrimos e, por exemplo, encontramos fotos dentro dele, encontramos as próprias atas da Assembleia Provincial, encontramos ofícios de 1964 do Instituto. Então, assim, o acervo, né, ele está muito pior do que nós imaginávamos, mas graças à nossa equipe, né, aqui se faz presente em alguns, né, Cristiane, que é a coordenadora da biblioteca e do arquivo, e o Everton, que é nosso estagiário vindo da UFRN, nós estamos fazendo esse serviço de organização, depois de 117 anos. Nosso material mais antigo, né, vou aproveitar e já deixo aqui, assim, Maria Isabel colocou, é de 1600. É a primeira sesmaria daqui do Rio Grande, da capitania do Rio Grande. E o nosso material mais atual, né, já é o próprio material institucional, que é feito pela diretoria quase todos os dias, né, ofícios, né, memorandos e por aí vai. Nós estamos tendo um trabalho incrível em separar esse material, porque por ele ser um material de 1600, 1700, 1800, né, a gente encontra justamente na condição que a professora Evanúcia falou. Esse material está muito ácido, está quebradiço. Então, tudo é um processo muito lento e de difícil manutenção. Inclusive o Barléus, né, que é um dos livros mais antigos que a gente tem sobre a capitania do Rio Grande do Norte, do Rio Grande, que é de 1647, ele se encontra no Labre, já na espera de recursos para que ele possa ser restaurado. Para vocês terem uma noção, né, esse Barléus, esse livro de 1647, só existem cerca de 15 no mundo, e um deles está aqui no Rio Grande do Norte. Existia aqui no Brasil, em Pernambuco, no Rio Grande do Norte, na Bahia e no Rio de Janeiro. O da Bahia, infelizmente, foi roubado. Então, hoje só existe no Rio Grande do Norte, em Pernambuco e no Rio de Janeiro. E isso dá em torno de 8 exemplares. Ou seja, 8 dos 15 exemplares desse livro estão no Brasil. A maioria das universidades de fora, Missouri, Kansas e por aí vai, né, principalmente dos Estados Unidos e da Europa, ela já tem a segunda versão desse livro, que é de 1660, e que possui mais de 200. Então já deixa de ser raro para ser precioso, né? E isso dificulta muito a manutenção desse material. Felizmente nós temos o Labre aqui no Rio Grande do Norte, e só para dar uma noção assim, de preço, eu acho, de restauração, eu vou jogar por cima, né, R$3.000 para uma restauração de um único livro, porque o trabalho realmente, né, além de lento, porque é página a página, é muito trabalhoso. Então eu queria até parabenizar a senhora por estar nessa área e fazer serviço para todos os arquivos daqui. Nada, é a senhora que pensa que é pouco. E isso não é tudo, né? Um material desse, fora essa questão da própria restauração, tudo, também tem a questão da proteção. Ontem nos visitou aqui, né, a professora Chanel, da Inglaterra. Ela, além de professora, ela é gerente de projetos. E ela foi responsável pela segurança dos manuscritos de um pergaminho feito em couro, onde alguns ingleses, se eu não me engano, irlandeses, né, eles colocaram algumas leis que foram as primeiras da Grã-Bretanha. E ela ficou responsável por fazer o projeto de segurança desse material. Então, ela estava contando para nós aqui ontem de tarde que existe um sistema interno, né, de câmeras e tudo,
no mostruário onde fica esse pergaminho, além de ser totalmente acondicionado, ter a temperatura ideal, existem como se fossem suportes, umas plataformas que agem como suporte do próprio vidro, e que entre esses suportes, existe uma camada de laser. Então, quando você quebra o vidro, esses lasers disparam, e aí todas as portas do museu são fechadas automaticamente e só podem ser abertas depois que a empresa de segurança chega. E dentro do próprio prédio existe uma sala de segurança onde eles têm uma parte do acesso a esse material. Então você vê que é uma situação praticamente ideal, uma coisa que a gente aqui, dificilmente você vai ver aqui no Brasil, né? Então aqui, por exemplo, a gente recebeu uma verba da Justiça, né? E a gente conseguiu montar um sistema de câmera, inclusive você vai ver um ali em cima, alarme, câmera e tinha uma outra coisa, mas eu me esqueci. Sim, tem a cerca elétrica também e um outro sistema que no momento eu me esqueci. Então eu estou querendo passar isso para vocês, principalmente para vocês 4 aqui na frente, né, para vocês verem o quão difícil é manter os arquivos. E eu acredito que, da mesma forma que eu estou falando aqui, né, eu acho que é também um problema de todos. Inclusive do próprio lab, né, que guarda uma imensa quantidade de material raro. E houve corte de verbas agora com o UFRN, então vai dificultar ainda mais. E fora isso, eu queria dizer, né, que o acervo do Instituto ele não se baseia apenas, por exemplo, em política, não só em arquivos relacionados a instituições religiosas, né, mas é de uma abrangência geral. Realmente o nome, né, Instituto Histórico e Geográfico do Rio Grande do Norte, então esse do Rio Grande do Norte é que faz realmente a diferença. Nós temos aqui materiais, né, pertinentes ao curso de nutrição, ao curso de história, ao curso de matemática e por aí vai. Ou seja, nós temos um material amplo, né, que serve para o estado do Rio Grande do Norte. Eu estou falando isso porque recentemente teve uma turma aqui de doutorados em história e existiam alguns que nem conheciam, nem sabiam que existia um Instituto Histórico. Então houve uma certa desvalorização, talvez por nossa parte, talvez pelas próprias pessoas, né? Alguns eu acho que bem intencionados, outros mal intencionados, mas fica a deixa. E eu queria dizer isso para vocês porque no futuro eu não sei, por exemplo, se você vai querer medicina, se ela vai querer nutrição, se vai querer biomédica, independente da área que vocês escolherem, né, no futuro, estando com esse acervo organizado, né, por iniciativas como da Assembleia, do LABRE, da Arquidiocese, vocês vão ter acesso a esse conteúdo. Então a importância do arquivo jaz aí. No momento que vocês precisarem fazer um resgate histórico do curso de vocês, da área de pesquisa de vocês, vocês vão encontrar nessas instituições, certo? E eu acho que só. Vou pular para o próximo tópico. Sobre a questão da segurança, né? Como varia de lugar para lugar, né? Nós não temos lá no arquivo a possibilidade de câmeras e etc. E a gente percebeu que alguns documentos a gente chegava e tinha caixa fora do lugar, documentos, a gente sabia que em determinada caixa tinha determinado documento, quando a gente ia procurar o documento não se encontrava mais lá. E aí a gente começou a adotar pequenas medidas de segurança dentro do que a gente podia fazer, né? Então a primeira medida de segurança anteriormente a chave ficava disponível para todo e qualquer funcionário da Arquidiocese de Natal na guarda da Copa. Aí a gente já retirou e agora só os funcionários do próprio arquivo possuem a chave, né? A gente começou um trabalho, principalmente Poliana, que foi responsável por esse trabalho mais fortemente, que foi o trabalho de numeração das páginas, né? Uma medida simples, mas que já serve para a segurança do acervo. Então todas as nossas caixas têm a quantidade de folhas numeradas, da 1 até a que dá. Poliana fez um trabalho magnífico nisso. Em um ano ela conseguiu mais de 80% numerar mais de 80% das nossas caixas. E as caixas, elas variam de 500 a 1.400 folhas, né? Então fazer o processo de um por um dá um problema muito grande, né, nessa estrutura, né? Mas essas duas pequenas medidas já nos ajudaram a ter um controle maior
do acervo e ter uma segurança maior. E aí a gente já pode, aí a gente estabeleceu também algumas regras de segurança do procedimento. Cada um só, quem vier só pode ver 3 caixas por dia, 1 caixa por vez, 2 periódicos por dia, 1 por vez, e assim por diante, para a gente ter um controle maior desse processo de segurança documental, né? A nossa tipologia de acervo, né? Nós temos alguns acervos objetos e alguns de disquetes, fotografias, quadros, que ainda não estão incluídos no nosso acervo, porque isso é um projeto mais à frente, principalmente de irmã Vilma, que é a transformação do arquivo em um centro documental, né? Um arquivo, ele majoritariamente protege papéis, assim, de uma maneira bem simples, né? Já um centro documental, ele abarca outros suportes, outros tipos de documentação, né? E aí a gente por enquanto só está de arquivos. Então nós temos uma série de acervos, mas que ainda não estão disponíveis para esse procedimento, né? Qual outro tópico que a gente pode ir? A questão do uso de tecnologias, eu e Poliana temos uma certa preocupação. Ontem, inclusive, a gente estava discutindo sobre isso, né? Porque existe um canto da sereia sobre as digitalizações, né? Desde que as digitalizações começaram nos anos 90 até os dias de hoje, tem um verdadeiro fetiche por se digitalizar documentos e acreditar que a digitalização vai salvá-lo permanentemente, né? O que não é verdade. Inclusive é importante a conservação do documento físico e do suporte papel, porque ele permanece por mais tempo, enquanto as novas tecnologias elas vão sendo substituídas muito rápidas. Então você precisa de um recurso para substituir, mudar de suporte também muito rápido. E tem até um caso que a position que está sendo feita sobre o padre João Maria, né, ela começou a ser feita pelo primeiro coordenador do arquivo, que foi Monsenhor Assis. E ele gravou as suas pesquisas em disquetes. E aí, quando a gente foi tentar recuperar essas informações, não era mais possível a recuperação dessa produção, dessa pesquisa inicial que ele tinha feito, com levantamentos, com documentos e tal, porque na tentativa de resguardar com o uso das tecnologias que tinha disponível na época, acabou se perdendo por essas questões. Então é importante o uso da tecnologia para a difusão e para a disponibilização, mas elas não podem ser o centro da atividade, porque ela vai mudando de uma maneira muito rápida. Então a gente que trabalha com os acervos tem que tomar esse cuidado. E a digitalização deve estar a serviço da conservação, mas ela não deve ser o primordial dentro desse processo, né? Dentro dessa estrutura. E essa tecnologia, ela deve principalmente ser utilizada para nos aproximar dos nossos públicos-alvos, né? Não a gente, mas o Laberdoc do SERES de Caicó, né, faz um trabalho belíssimo no Facebook deles, né? Através do Facebook deles a gente tem acesso ao dia a dia deles no tratamento documental que é feito. E só esse simples gesto de você, em suas redes sociais, no Facebook, Instagram e etc., mostrar como é na prática o dia a dia de um arquivo, isso já aproxima o público. O público já começa a entender que é um trabalho demorado, que não dá para dar acesso fácil a todas as informações e que vai nesse sentido de você fazer essa aproximação com este público, né, dentro dessa trajetória. Então as tecnologias, elas nos servem desse propósito. Temos que aprender a nós usarmos as tecnologias e não as tecnologias nos usarmos, né, dentro dessa estrutura dos arquivos. Dentro desse processo, haver um intercâmbio muito grande. Parte da exposição que nós trouxemos hoje, lá para o
lá para o arquivo, ela foi graças a um processo de digitalização do jornal A Disparada, que era do Serviço de Ciência Rural, voltado para a educação política, e foi feito pelo Centro de Memória Virgulino da Paraíba, né? Então, um acervo que eles recebiam, porque era um jornal que era distribuído para várias arquidioceses e instituições, e eles digitalizaram. E foi graças à digitalização que eles fizeram, que disponibilizaram no site, que a gente conseguiu recuperar as fotografias para usarmos na nossa exposição no arquivo da Arquidiocese de Natal, né? É graças ao site que consegue suportar uma quantidade muito grande de imagens do LibriBridge que nós podemos disponibilizar o acervo do Arquivo Metropolitano da Arquidiocese, mesmo que a gente ainda não tenha ele por completo. Então essa tecnologia possibilita criar pontes entre os arquivos, né? Que é uma coisa extremamente importante para o fortalecimento. Um arquivo fortalecendo o outro nesse sistema de colaboração. Inclusive, por isso que é tão importante uma mesa como essa, onde há várias representações para criar essas redes de proteção para os arquivos gerais e outras instituições de memória também, né? Bem, dando continuidade aqui, né? Voltando à questão da segurança, o que temos lá, né, é o que é o geral para a Assembleia, que são câmeras, enfim. Não tem um sistema de segurança voltado especificamente para o acervo, né, do memorial. E pelo que o colega falou, né, sobre todo o trabalho que ele desenvolve, eu fiquei aqui pensando, maquinando na minha cabeça. Eu acho que uma das questões que nós enfrentamos nas instituições é muito a questão da cultura, né? Da cultura que... Então, assim, o que eu vejo lá, especificamente do meu trabalho, é que tem essa dificuldade ainda nessa questão de dar importância àquele acervo, tá entendendo? É um local onde está lá exposto as peças, os documentos e tal, mas não há uma preocupação central em preservar aquele material ali. E assim, como eu falei, eu entrei lá há 1 ano e pouco e sou estudante de biblioteconomia, inclusive eu estive lá no Labre semana passada com a turma da professora Malkini, que é uma coisa assim que eu acho bem interessante, é essa questão da gestão documental. E nós não temos lá no memorial, né, uma política de gestão documental mesmo, de preservação desses arquivos, desses materiais. E é uma coisa que eu tenho muita pena, assim, particularmente eu sinto pena disso, né, de não ter tanta importância, seja dada tanta importância a isso. E a questão das mídias sociais, como ele falou também, eu acho que é um canal importante de comunicação hoje. E nós até temos, mas eu acho que ainda é subutilizado, não utilizamos tanto, poderíamos melhorar. Então eu acho que temos muitos aspectos a melhorar ainda lá no memorial. Tem um trabalho por trás, lógico, de importância, mas eu acho que a questão da gestão do acervo está faltando ainda, uma importância a isso aí. E acho que é o principal problema que enfrentamos. A parte dessa dificuldade é que nós não temos uma sede própria, né? Já existe uma sede futura, mas ela que é o Solar Tavares de Lira, que ainda, acho que vocês conhecem, né? A maioria que fica nessa rua lá embaixo. Será a sede própria do memorial, que se Deus quiser um dia vai ser restaurada e vamos para lá. A parte dos problemas é isso também, nós não temos uma sede própria, então é como se fosse um salão que fica na parte superior da Assembleia e fica meio que improvisado lá o memorial, né, o espaço lá. Então os arquivos, por exemplo, as atas, os documentos, eles são guardados em estantes que estão no próprio salão. São estantes expositores. Na parte de cima fica exposto a parte de objetos e a parte de baixo dessas estantes estão guardados lá em caixas arquivo os documentos, a documentação. A pessoa que organizou anteriormente, acho que foi Lúcia, né, lá do arquivo, Voltaire,
Ela organizou por um método cronológico numérico essas atas, tem cerca de 50 caixas lá de arquivos, né, de materiais de legislação, enfim. E tem também várias caixas arquivo com materiais que são doados, documentação que são doados por familiares e por deputados, né, familiares dos antigos deputados e pelos próprios deputados também. E esse material ele fica guardado nessas caixas também, que ficam acondicionadas nessas estantes expositores. E é isso, eu acho que o principal problema talvez seja uma política de gestão e de conservação desse material, que eu acho que é o que está mais precisado. Aqui a gente tem uma coisinha para ser aqui, um mini roteiro, mas eu vou falar um pouquinho. São os tipos de materiais no acervo. No Labre nós recebemos papel, obras em papel, suporte papel, as imagens, fotografias e algumas obras de arte. Né? Quando há a possibilidade de a gente trabalhar com ela, a gente consegue fazer, certo? Métodos de classificação e organização. Tem acervos que a gente mantém a organização, porque é uma organização de época, de um acervo, tipo o Diário de Natal, ele tinha uma organização. A gente vai fazer tudo isso, mas a gente vai manter a organização que eles haviam, né, colocado. Então a gente não vai mudar isso, tá bem? Vai ser a mesma organização para que as pessoas venham a saber como é que era organizado um arquivo de uma empresa jornalística, certo? Que é totalmente diferente do acervo normal que vocês têm. Então ele tem uma certa organização de acordo com as necessidades da redação, certo? Então, tipos de fotografias que não eram utilizadas, às vezes eles colocavam, já faziam um outro tipo de acervo, né, a parte, material recortes, certo? Que tem bastante coisa lá de pastas de recortes. Então isso aí a gente vai manter da mesma forma, porque é um acervo, é um fundo que se mantém e a gente vai manter a organização deles do jeito que era, certo? E não vamos mexer de jeito nenhum. Mesmo se alguém disser, olha, precisa, não precisa, vai ficar e pronto, né? Então isso é informação que a gente tem de tempos atrás, como se trabalhava no jornal. Porque à medida que passa o tempo, tudo se muda e você não tem mais nada para trás, né? Então a gente preserva esse tipo de informação também, certo? Nós temos um acervo que é do cartório, primeiro cartório de São José do Mipibu. Também mantemos a mesma organização, que é por numeração de volumes, que eles davam volumes, e ordem cronológica, certo? Era volume e ordem cronológica. Às vezes fugia por um erro deles, mas a gente mantém, certo? Então a gente tem tudo isso preservado, tá? Quando vai para o digital, no caso, informações dos acervos, nós podemos colocar a nossa organização, né, para a busca de informação. Tipo, o Diário de Natal, ou o de São José do Mipibu, ele vai ter uma ferramenta de busca de material, de nome de pessoas, de data, de tudo, certo? Porque aí o pesquisador não vai ficar lá catando, né, de volume em volume ali no digital. Então é uma forma que a gente faz. Isso é um trabalho que a gente tem no Labre, tá, para ir fazer uma busca rápida quando for necessário, porque às vezes um professor chega lá desesperado, né, e não pode mexer, porque quando ele está muito ácido a gente não deixa, de forma nenhuma. A gente faz a digitalização, não vai para o Labinho, mas a gente faz e disponibiliza a informação para o professor, certo? É dessa forma que a gente trabalha. No uso de tecnologias, é isso que eu falei para vocês, que a gente trabalha dessa forma, tá? A digitalização ela só vem quando muito necessário, porque tem um Labin que faz, mas quando não dá para sair para o Labin, aí a gente faz lá mesmo, porque os meninos que trabalham no Lab têm mais tempo de manuseio, eu fico de olho, né?
porque aí são documentos que já estão muito danificados, às vezes a informação se perde, porque depende também do tipo de escrita, né, de tinta da escrita. Tem uma tinta que se chama, que a gente diz, é a tinta ferrogálica, que é de um período século XIX, início do século XX, por aí, que ainda usava. Então, o dano que você encontra no papel é mais a tinta, que ela corrói a fibra do papel. Então, se não tiver muito cuidado, ele parte, quebra, né, porque ele já está danificado, e você perde a informação também. Então, para se manusear esse tipo de material, tem que ter muito cuidado. Não é só as mãos, você precisa de um suporte para passar, para sustentar a folhinha, para passar, virar, para ver o verso. Então, para manusear, precisa assim, de uma certa técnica, né, para a gente não perder mais informação, certo? No caso aqui, que são os problemas, não, na segurança, nossa segurança é a seguinte: tem umas câmeras no Xixila, entrada, fundo de corredor, aquelas câmeras que só o segurança só vê, não ouve, né? Só vê. Mas assim, uma segurança que dá para fazer alguma coisa, né? Resolve alguma coisa. E dentro do Labre nós passamos o dia todo na chave. Sempre que chega lá tem que bater, né? Exato. Porque a gente não deixa a porta aberta, porque como o Labre é um pouco esticado assim, grande, né? Bem estreito, então se você estiver lá na última sala, você não consegue ver quem entra, quem sai, pode levar um documento que está ali perto, próximo, então a gente não vai saber, certo? Sim, tem um barlé, mas o barlé está dentro do armário, bem guardado. Tem armário, está numa sala dentro do Labre, ainda tem a porta de saída e aí vai. Então, assim, é uma segurança que a gente tem, é isso aí, certo? Porque a gente passou por uma experiência que, enquanto a gente estava numa sala na biblioteca central, que era na parte de trás do prédio, então a gente mantinha a porta aberta, porque quem entrasse já entrava e conversava, né? Falava com a gente. Mas aí entrou uma pessoa, quando viu, ele já estava em cima da gente. Então, a partir daí, a gente começou a fechar a porta, certo? Colocamos campainha, porque ele ficava distante. Então, assim, a gente tem que ter certas atitudes, não porque é uma coisa boba ou coisa, sei lá, nervosismo da pessoa, não. É porque precisa de segurança, não é só você que está ali, mas tem um acervo muito precioso. Então você tem que ser responsável pelo que você tem, certo? Então pronto, o tipo de material que você pode trabalhar na segurança, o mínimo que for já é alguma coisa, né? Não precisa ser aquela coisa absurda, muito cara, mas o que você colocar já é alguma coisa, tá certo? Estou ficando até com vergonha de ficar por último, porque vocês falam sobre tantas coisas que quando chega na minha vez eu acabo falando demais. Essa questão de segurança, né, eu acho que o método que vocês utilizaram, apesar de simples, como a professora Vanessa falou, é muito efetivo. Qualquer coisa que você faz, né, instituições de arquivo, biblioteca e tudo, já é um método bastante eficaz, né? E eu acho que a criatividade é que desempenha um papel essencial nisso daí, né? Porque dinheiro, eu acho que nenhuma das instituições tem, né? Então a criatividade, ela vai ser essencial nesse processo. A segurança, como eu já falei, né? Eu vou passar isso daí. Mas eu percebi que eu não falei sobre a quantidade do nosso acervo, né? Que foi inclusive um dos tópicos que eu elenquei aqui. No mesmo trabalho, né, que dizia que nós tínhamos 80 mil livros, dizia também que nós tínhamos 20 mil arquivos, em média. Agora, né, com o trabalho dentro do arquivo, a gente percebeu que tem muito mais do que 20 mil. Eu acho que talvez atinja a marca dos 50. Então, é um trabalho demorado, como a gente já falou, é trabalhoso, né? Então, por causa disso, né, o acervo ele foi fechado.
inclusive para sócios, né? Porque qualquer pessoa que entra ali, ou qualquer pesquisa que tem que ser feita, vai atrapalhar o andamento desse serviço e a gente vai deixar de atender futuramente 1000 pessoas para atender uma, né? Então a diretoria meio que entendeu, né, que isso é necessário para que a gente possa fazer o bem maior para a maior quantidade de pessoas, ao invés de atender só uma, duas, por aí vai. A gente também, no início, né, quando não tinha ainda sistema de segurança, nós usamos também esse sistema da chave e tudo, porque realmente era desse jeito. Se você der um vacilo, e aqui, então a maioria dos nossos funcionários, Cristiano principalmente, a coordenadora, a gente sabe, deu vacilo, deixou a porta sem estar trancada, as pessoas, qualquer pessoa que entra aqui já está lá dentro. É desse jeito. Infelizmente as pessoas não têm uma certa noção, assim, não tem, não se tocam, vamos dizer assim, não se tocam. E aí eu queria falar sobre o uso de tecnologias, porque inclusive com Voltaire, né, eu já discuti bastante e a gente tem sempre conversado a respeito do uso das tecnologias, né? Eu encontrei um scanner assim assado, aí chega Voltaire, mas eu encontrei um melhor, é assim. Aí a gente está sempre conversando e isso é bem interessante, né? Esse propósito da mesa foi justamente para a gente tentar ver o que é que os outros estão fazendo para que a gente possa alinhar a política da melhor forma possível e tecnologias e tudo mais. Recentemente, estava no Facebook e apareceu uma propaganda do G Suite, né, da Google. E aí eu fui ler mais a respeito e tudo, porque parecia interessante. E lá tem dizendo que se você criar 5 contas, cada conta é paga, infelizmente, e é em dólar, não é real. Você criando 5 contas, eles dão armazenamento ilimitado. Nós temos um problema também porque a previsão, né, para o final da digitalização é que nós tenhamos mais de 15 teras também. Então isso me preocupava, porque, como eu falei, né, tudo é através de projeto, emenda parlamentar, não sei o quê, e nós temos apenas um HD externo, que é de 2 teras, então não iria comportar. As tecnologias, como o Cláudio já falou, né, elas estão sempre evoluindo, todo dia elas estão evoluindo. Então, a gente também encontrou disquetes aqui de Enélio, que foi um dos presidentes. Quando eu cheguei aqui, né, Gustavo, que era o diretor na época da BAN, né, Biblioteca, Arquivo e Museu, ele me deu quase 200 CDs. Olha, eu quero que esse daqui a gente retire esse material porque não é mais utilizado, sei o que, a gente tem que colocar no HD externo já em um formato, né, específico e tal. E foi uma tarefa difícil porque vocês 4, eu estou sempre citando vocês, porque vocês são os mais novos aqui, né? Talvez não conheçam tantos formatos de vídeo como antigamente, né? Antigamente a gente tinha principalmente 2, o AVI e o WMV. O WMV era um formato do Windows que você só usava no PowerPoint, sendo que tinha algumas pessoas que usavam de todo jeito para filmes, essas coisas, quando você baixava pela internet naquela época. E o AVI, hoje, né, tudo é MP4. Você tem um celular, quando você filma já vem em MP4. A própria internet hoje, né, ela lê o formato MP4. Então, se tornou-se o formato padrão. Então, nós já temos um problema quanto a formatação, não, como é o nome? A conversão, né, de arquivos AVI, WMG, por aí vai, em MP4, que é o formato padrão hoje. Tivemos também o problema para passar os arquivos de disquete e CD para o formato digital. E eu, pessoalmente, né, eu acredito que o interessante seja encontrar arquivos de forma a padronizar, né, o tipo de material. Por exemplo, nós vemos que as imagens, né, os formatos de imagem, eles têm uma certa padronização. Nós temos 2 formatos principais, o PNG e o TIFF. Esses 2 formatos, eles foram feitos, né, para compreender arquivos de grande porte com uma qualidade entre razoável e alta e também com grandes extensões, por exemplo, 3.000 pixels de resolução, uma coisa desse tipo. Então eu acho que talvez uma saída provisória, ao menos, né, seja a gente padronizar esses formatos, essas extensões de arquivo, por enquanto. Então, para vídeo, MP4, para imagem, ou TIFF ou PNG.
principalmente PNG, porque é um formato que pode ser lido tanto pelo Photoshop quanto pelos visualizadores de imagem do Windows e outros programas. E nos outros eu acho que a gente vai ter que fazer à medida que for aparecendo, né? Tem, vamos supor, o CBR, eu acho que é um formato que talvez vocês não conheçam, mas o CBR ele é usado mais para alguns e-books, revista em quadrinho, coisas desse tipo. Mas é um formato, por exemplo, que é muito utilizado nos Estados Unidos. Então, vamos supor que eu ache um livro de história sobre o Rio Grande do Norte nos Estados Unidos. E aí eu peço esse livro, alguma coisa do tipo, só tem em formato digital. Aí vem o CBR. Então, isso já inclui uma barreira a mais, porque não é todo programa que lê CBR. Pelo menos antigamente. Hoje eu não sei muito. Então, acho que é padronizar os formatos de arquivo na medida que eles vão aparecendo. Eu, pessoalmente, acredito nisso, né? Eu não estou falando aqui como expert na área, nem nada do tipo. É uma ideia, uma noção minha. E que a gente pode até conversar depois, se vocês quiserem. Para alinhar nós, pelo menos, né? Depois a gente vai conquistando o restante. Os tipos de materiais do acervo, ao mesmo tempo que eu estou falando, né? Eu estou lembrando aqui das coisas e vendo o roteiro. O tipo de material no acervo ele é muito complexo. Hoje nós estamos trabalhando mais com a correspondência cristiana, principalmente, e atas da Assembleia Provincial, que é de 1850, 1880. Temos descoberto também muitas fotos das mais diversas que vocês possam imaginar. Fotos, por exemplo, do cangaço, né, que o Dr. Honório trabalha nessa área. Fotos antigas da própria revista do Instituto, que eu e o Gustavo passamos a trabalhar também. Temos fotos mais de relevância institucional, né, de sessões do Instituto, não sei o quê, de personalidades históricas, de estruturas, né, ou seja, prédios de antigamente daqui de Natal ou do Rio Grande do Norte. Né. A gente tem, por exemplo, a foto da primeira igreja de Martins. A gente descobriu ao acaso, né, naquele formato, né? Você abre a caixa arquivo, tem lá atas da Assembleia Provincial, e quando você abre, aí tem foto dessa igreja lá de Martins, de Mossoró, e por aí vai. Descoberta. E isso é até bom, na verdade, pelo menos assim, eu gosto, não sei o restante do pessoal, porque dificulta mais nossa vida, mas de qualquer forma, quando você abre e vê... Pronto, agora que a senhora falou isso, eu até me lembrei. A gente estava trabalhando uma caixa, né, que supostamente tinha documentos de 1730. Quando a gente abriu a caixa, a gente na verdade descobriu o esboço, né, feito por um artista brasileiro que estava em Paris na época, um esboço sobre o primeiro brasão do Rio Grande do Norte, que foi ele que fez, mas esse não era ainda o brasão finalizado, era um esboço, um desenho que ele estava fazendo para consultar o Instituto para depois tornar o brasão oficial. E foi bem interessante, a gente se divertiu a beça, porque existia um elemento nesse brasão, nesse esboço, que é chamado de barrete. Ele tem várias conotações, né? Tem uma conotação militar, uma conotação religiosa e por aí vai. Teoricamente, esse vermelho significaria liberdade. E quando a gente viu, ele parecia mais uma castanha de caju do que um barreto. Aí a gente ficou dizendo, não, pega lá aquela imagem da castanha de caju, não sei o quê. Aí fui chegar para o presidente, né? Presidente, olha, a gente encontrou um esboço aqui do brasão original, do Rio Grande do Norte, de 1909. Não sei o que, aquele que tem uma castanha de caju. Menino, isso não é castanha de caju não, isso é um barrete. Aí, agora eu descobri alguma coisa. E assim a gente vai descobrindo as coisas e eu acho que cada caixa realmente, além de um mistério, né, é também uma surpresa no final das contas. É um Kinder Ovo. É um Kinder Ovo, pronto. Essa talvez seja a definição correta, é um Kinder Ovo. E fora esses daí, né, voltando para o tipo de material, temos também muitos documentos, os mais diversos que você possa imaginar, né? Como eu disse, as Seis Marias, que eram documentos que registravam determinada localização como sendo de uma pessoa, né? Então, por exemplo, no Rio Grande do Norte, se eu não me engano, foram 979 demarcações diferentes. Cada uma, né, era vendida separadamente para uma determinada pessoa, sendo que tinha pessoas que compravam várias, né?
tem atas da Assembleia Provincial, tem atas da Câmara, tem registro de visita do Instituto Histórico, daqui mesmo, de 1910, por exemplo, todo escrito à mão. Temos manuscritos, por exemplo, da questão de Grossos, que eu não sei se vocês conhecem. Basicamente, foi uma disputa de limites entre o Ceará e o Rio Grande do Norte. Na época, o governador era Alberto Maranhão, e a gente quase entrou em conflito armado com o Ceará por 2 vezes. Acabou que foi parar na Justiça Federal da época, não sei o que, e foi resolvido pacificamente, com o tempo. E eu acho que é isso. Mais manuscritos, correspondências, documentos diversos. Temos alguns livros também que às vezes a gente acha numa caixa arquivo, mas depois tem que levar para o acervo bibliográfico. Encontramos, inclusive, ontem, né, um quadro dentro de uma caixa arquivo. Foi meio estranho, mas já foi levado para o acervo museográfico. Não tem problema, museológico. Arquivos pessoais também a gente tem bastante. Carteiras, por exemplo, eu acho que faz um tempo já eu encontrei uma certidão eleitoral que foi a 54ª. Ou seja, é bem antiga, e isso é bom porque se vocês forem olhar depois no museu, vocês vão ver que tem ali uma urna, a primeira urna eleitoral do Rio Grande do Norte. E essa urna era bem pequena, e as pessoas perguntam, mas podia votar aqui? Eles ficam sem entender, mas porque as mulheres não eram permitidas votar e nem todo mundo, né? Nem todos os homens. E aí você vendo esses registros antigos, você começa a linkar as coisas, é até interessante. E eu acho que problemas, eu acho que a gente já discutiu, eu pelo menos já falei aqui um bocado, né, enquanto eu vou falando de outros temas. Projeção para o futuro do Instituto é complicado, muito complicado. Eu acredito que o nosso acervo, né, ele vai estar digitalizado, não que isso constitua uma segurança, como o Cláudio falou, mas pelo menos vai permitir, né, com que as pessoas elas não manuseiem, né, esses arquivos, esses documentos que estão tão depredados pelo tempo. E ao mesmo tempo, né, que elas tenham acesso a esse conhecimento. Então vamos supor, nosso nome? Alex. Pronto, vamos supor que Alex no futuro vá fazer direito. E ele quer saber, tipo, quem foram os fundadores da OAB. Vamos supor que seja um dado que não exista, né? Então ele vai da casa dele mesmo entrar no site do Instituto, ter acesso a esse material e fazer uma pesquisa toda, um levantamento, né, sobre isso através de documentos digitalizados e fazer o TCC, por exemplo, já formado, passando na OAB e tudo. Né? Então eu acredito que o futuro do Instituto, pelo menos na parte arquivística, vai ser esse daí. E das instituições, arquivos como modo geral, eu espero que depois dessa mesa redonda, né, a gente se reúna e fique mais unido do que nunca. Hoje, inclusive, né, 2 funcionários vão lá para a atividade do arquivo da Arquidiocese. Amanhã eu vou. Eles convidaram e as atividades também vão ser fantásticas, né? Convido vocês a depois dar uma olhada. E é isso. Vou falar um pouco sobre os problemas, porque são bem parecidos, e me solidarizar com Isabel nisso. Porque eu e Pauliana temos uma experiência com memoriais, né? A gente trabalha com instituições de memórias diversas, e a gente já organizou alguns memoriais por aqui pelo Rio Grande do Norte, né? E a gente entende, para mim, memorial é um dos instrumentos de memória mais difíceis de serem administrados, né? Pelo próprio surgimento de como surgiu os memoriais no Brasil, né? Foi na época, principalmente nos anos 90, quando a gente estava sobre ataque neoliberal à torta e à direita, muitos professores, as universidades estavam sem verbas, professores sem receber salário e tinham que arrumar bicos. E aí os professores de história, arquivística, biblioteconomia começaram a incentivar as instituições particulares e algumas públicas a criarem seus memoriais para contratá-los e aí ganhar um extra dentro desse processo, né? E aí começou a se popularizar muito os memoriais em todo o Brasil e no Rio Grande do Norte principalmente, que aqui a gente tem um paradoxo, né? Uma contradição. Ao mesmo tempo que há uma certa política de esquecimento no Rio Grande do Norte, há muito interesse por memória e por memoriais. Às vezes a instituição não tem nem 10 anos e já quer um memorial para si, né? Acontece muito. E um dos maiores problemas dos memoriais é porque
eu e Paulina temos pequena empresa de consultoria. E quando vem nos procurar, vem todo mundo animado para memorial. Aí eu disse, olha, não é melhor a gente fazer uma exposição, já que vocês querem apenas comemorar, é uma coisa um pouco mais barata, localizada, porque eles criam um memorial, mas esquecem que o memorial precisa ser alimentado cotidianamente. E que precisa, dentro do memorial, ter um grupo de educação patrimonial para trabalhar com os visitantes e etc. Aí fazem o memorial normalmente num prédio ou num espaço em que ninguém vai, é sempre em um lugar que é localizado ou fora da instituição ou num lugar da instituição que as pessoas normalmente não frequentam. Então acabam nem sabendo que o memorial existe. Quem frequenta no início são os funcionários, mas ficam de saco cheio de ver a mesma coisa, né? E aí não se estimula novas visitas e aí acaba não indo. Uma experiência que a gente teve êxito de consultoria, que aí eu trabalhei mais perto, foi no memorial do Ministério Público do Trabalho, né? Que quando a gente foi planejar o memorial, e aí para mim foi uma das melhores experiências de trabalho que eu tive, porque foi de fato um memorial elaborado com múltiplos profissionais, o que é bom, mas também dá um trabalho desgraçado, porque você tem que conversar, né? O historiador quer de uma forma, aí o museólogo diz não dá para expor assim, aí o comunicólogo diz tem que mudar o formato, a arquiteta diz não dá, aí fica desse vai, não vai. E lá a gente quando começou a gente disse, olha, não pode ficar numa sala, porque vai dar problema, ninguém vai visitar, e a gente precisa construir uma reserva técnica que faça acontecer. Aí a gente conseguiu fazer com que o memória ficasse no átrio, que é onde todas as pessoas são obrigadas a passar para ir para as outras salas, né? E aí tem um fluxo de pessoas e tal, e a gente deixou uma reserva técnica. Só que essa reserva técnica também tem um problema, que é o que eu e Paulina estamos tentando trabalhar, que é a gestão da memória institucional. Não só preparar um memorial, mas educar a instituição a criar dispositivos para guardar essas memórias para serem realimentadas no memorial. Porque o que acontece? Para fazer exposição fotográfica memorial da maioria das instituições é uma luta. Porque a memória é uma ação involuntária. Você vai acumulando documentação involuntariamente. Não é uma coisa bem sistemática. Aí quando você quer fazer uma exposição fotográfica, nenhuma foto presta, porque essas fotos não foram tiradas por profissionais, foram fotos tiradas por amadores, em ângulos ruins, ou que não mostram, não tem uma beleza estética para participar de uma exposição, né? E aí tem que criar uma política de gestão de memória para justamente, quando tem umas instruções, por exemplo, quando tiver evento e tem que bater foto, como é que se bate essa foto? Quando a instituição tem um setor de comunicação social, tem uma jornalista e tal, as coisas caminham um pouco melhor, porque esses profissionais têm um cuidado de ter uma estética e guardar melhor esse acervo. Lá no Ministério Público do Trabalho funcionou muito bem, justamente porque na época a assessora de imprensa Carolina Vilaça, ela tinha um acervo bem estruturado, onde a gente tinha os vídeos, tudo divididinho, tinha algumas fotos, e aí a gente podia fazer essa reserva técnica e alimentando essa questão, né? Do ponto de vista dos arquivos, aí o problema institucional dos arquivos históricos, que eu e Paulina estamos enfrentando, estamos na luta desde 2016 para isso, é a gestão documental. O que é a gestão documental? É você criar dentro da instituição uma política pública e uma série de diretrizes para a produção e descarte do material. Então todos os setores teriam um conjunto de regras para elaborar, por exemplo, um ofício, e todos os setores teriam o mesmo conjunto de regras, e aí você já saberia aquele ofício, quanto tempo duraria, que é a tabela de temporalidade, se esse que está sendo produzido agora, ele já vai, quando terminar a tabela de temporalidade dele, ele já vai para o arquivo histórico ou ele vai ser descartado dentro desse processo? Em 2016, a professora Margarida, eu e irmã Vilma sentamos com as chefias de todos os departamentos da Arquidiocese de Natal para tentar iniciar esse processo, né?
gostaram, ficaram felizes. A gente mostrou que dava para economizar dinheiro, inclusive com a gestão documental, porque você vai imprimir menos coisas e tal. Mas quando foi na hora de... Não se faz de graça, tem que pagar os profissionais. E aí se congelou, né, dentro desse processo, porque a construção de uma gestão documental é demoradíssima, porque você precisa ir em setor por setor, entrevistar as pessoas desse setor, entender como é que funciona esse fluxo documental para poder você elaborar um programa institucional para isso, né? E isso precisa de gente com tempo disponível, remunerado para fazer isso, né? E aí eu e Poliana estamos, né, nessa luta, porque embora o arquivo histórico da Arquidiocese de Natal esteja organizado, os outros arquivos dos setores são independentes. Então, cada setor tem o seu próprio arquivo, que não está submetido ao nosso, por enquanto. E aí acontece esse problema. Nosso arquivo está organizado de uma maneira, os outros não. E quando esses outros que não estão organizados se tornarem históricos e tiverem que vir, como é que vai ser? E a gente não tem dados sobre esses outros arquivos. Então, como é que a gente vai preparar o nosso para receber esses no futuro, dentro desse processo, né? Então, a gente tem todo um trabalho. E há uma resistência interna dentro dessas estruturas, porque arquivo é uma coisa que você só sabe o valor quando vai usar. E você não vai usar sempre, né? A gente teve uma experiência positiva. A minha memória está meio assim, eu acho que foi em 2015, 2016... quando a Arquidiocese de Natal entrou em conflito com a Prefeitura de Guamaré, né, por um terreno que tinha royalties de petróleo, né? E aí, na época, os seminaristas José Rodrigues e o Sérgio ficaram responsáveis por fazer uma pesquisa no nosso arquivo e achar as provas de que a terra era nossa, né, da Arquidiocese de Natal. E a gente conseguiu achar, porque o arquivo já estava minimamente organizado, e comprovar que a terra era nossa, e agora a Arquidiocese conta com esse fundo dos royalties de Guamaré para a sustentação. Isso se converter em verba para o arquivo? Não, né? Mas já foi um demonstrativo de que, olha, é importante preservar o arquivo, porque ele tem um uso dentro desse propósito, né? Então, essa importância que tem que ir se construindo. Eu e Poliana sempre estamos tentando, a gente criou um informativozinho que a gente manda para o e-mail do pessoal para mostrar as atividades que estão sendo executadas no arquivo. A gente está sempre fazendo evento para eles verem, para que a própria instituição veja que o arquivo funciona e que há uma demanda. Eles ficaram impressionados com um mini curso, porque eles não esperavam ter 75 pessoas inscritas para a atividade. Na hora que eu fui agendar o salão, inclusive, me perguntou, eu também não estava muito otimista não, vou mentir, né? A gente foi agendar, aí a gente perguntou, aí a secretária, mas é para quantas pessoas? Aí eu disse, olha, já tem 15 cadastradas. Aí disse, mas vocês vão usar um salão daquele só para 15 pessoas? Aí eu disse, não, deixa agendado que vai acontecer. E aí acabou indo 75 pessoas e aí eles ficaram impressionados, porque perceberam que há uma demanda, né? O público externo sempre foi muito acolhedor para o AMAN, graças a Deus. Mas o público interno ainda tem uma dificuldade. Ontem mesmo a gente passou por algumas dificuldades na exposição, né? A gente passou o mês todo divulgando dentro da Arquidiocese. Enviamos e-mail, convite, fomos pessoalmente e tal. O evento estava marcado para 8h30, 9h não tinha ninguém. Aí a gente teve que ir sala em sala, buscar os funcionários para a exposição. E aí quando chegaram na exposição e viram que tinha interatividade, que tinha a realidade aumentada, aí é que se animaram e aí começou a aparecer gente, aí a ver o pessoal da assessoria de comunicação ficou interessada, já que a gente prepare um mini curso para utilizar o recurso de realidade aumentada. Então vai nesse de pouquinho em pouquinho, convencendo o público interno para essa valorização, porque é dessa forma que a gente consegue trazer mais recursos para isso. Por exemplo, a primeira exposição que a gente fez o ano passado, para conseguir verba foi uma luta, né? E a verba foi bem pouquinho, teve que fazer uma exposição com quase R$400 só, para fazer a exposição inteira. E aí, esse ano, a gente, como a exposição anterior foi um sucesso, aí esse ano, para conseguir a verba, foi um pouco mais fácil e foi uma verba maior.
Mostrando esse serviço, você vai conquistando um pouco dos espaços. Falando mais de uma questão interinstitucional e da importância dessa mesa, dessa comunicação, eu acho essencial que quem trabalha com memorial, arquivo e biblioteca aqui no Rio Grande do Norte, a gente comece a se organizar. De alguma forma, ou uma associação, ou um trabalho em rede, alguma dessas maneiras, para que a gente possa, em conjunto, lutar por políticas públicas e por financiamento para as nossas instituições, né? Uma vez que uma coisa é o IHGRN isolado pedir uma verba ou solicitar essa política pública. Outra coisa é o AMAN. Outra coisa é a Assembleia sozinha. Outra coisa é uma associação ou uma rede organizada de uma série de instituições cobrando isso do poder público e construir uma política tanto para a proteção e a conservação, quanto também para uma outra linha que está se desenvolvendo, que é a linha de uma economia solidária dentro da área cultural, né? Que pode ser fomentada e trazer retorno para o Rio Grande do Norte como um todo. Então é importante essa conexão em rede para que isso seja feito, né? E que a gente possa enfrentar esses problemas mais unidos. Tanta coisa. Sobre a questão do memorial, ele falou, né, dessa dificuldade até de definição. Quando eu como estudante agora do curso de biblioteconomia, né, eu já fiz muitos trabalhos lá para o curso, usando como laboratório o memorial, né? E às vezes quando a gente vai fazer o relatório ou apresentar o trabalho, a gente tem dificuldade até dessa questão de definição, o que seria o memorial, né? Porque nem é um museu, nem é um centro de documentação. Afinal, o que é o memorial? Existe até essa dificuldade de explicar o conceito, né? E assim, a gente trabalha meio que, como ele falou, dinheiro não tem, né? A gente trabalha meio que na criatividade. Acho que a criatividade é o que mais impulsiona o trabalho de nós que trabalhamos com memória, com arquivo, enfim. Outra coisa que faz com que o memorial da Assembleia, que nasceu como memorial do Legislativo, né? Inicialmente ele nasceu com essa nomenclatura, Memorial do Legislativo Potiguar. Com a reorganização que foi feita na estrutura hierárquica da Assembleia em 2017, o memorial passou a ser Memorial da Cultura e do Legislativo Potiguar. Porque qual seria o objetivo? Não só a preservação e a difusão, né? Não só da memória política, do legislativo, como também da cultura norte-riograndense como um todo, né? Então, existe lá um programa, né? Um projeto interessante, que é o Memorial Itinerante, que é feito um trabalho de divulgação nas escolas, nos IEFs. Inclusive, vai ter uma equipe viajando agora, dia 12, para... esqueci o nome do lugar, mas é para o interior aqui do Rio Grande do Norte. Então, os meninos sempre viajam e sempre vão a escolas e inclusive, o ano passado a gente fez um tour aqui pelo centro histórico, né? Então, há esse trabalho de divulgação que é o que mantém o memorial mais vivo, digamos assim. A gente procura levar essa cultura para estudantes, que é o público foco, né? O público é todo, mas os estudantes é o nosso foco maior, né? E sobre... nós temos uma mini biblioteca lá também. Eu, quando entrei lá como estudante de biblioteconomia, já fui usando um pouco dos meus conhecimentos para organizar essa mini biblioteca, que é utilizada. Os livros não são de empréstimo para o público, são livros utilizados para pesquisas dos próprios servidores do memorial, né? Tem muitos livros raros lá, históricos, enfim, livros de política e cultura do Rio Grande do Norte. E essa catalogação, essa classificação desses materiais é feita na criatividade também, porque nós não temos um software, não temos um banco de dados feito, e eu estou trabalhando em bancos de dados, em bancos do Excel mesmo, em planilhas do Excel para catalogar esses materiais, né? E eu vou procurando
salvar em vários lugares para não perder os dados, né, do que eu já trabalhei. E é isso aí. Criatividade é o que temos, né, o que temos para hoje. É tanta coisa quando ele lá pra cá. Eu esqueço a metade. No caso, aqui tem um ponto, né? Os problemas e soluções que vocês estavam falando. Bem, quanto aos problemas, nossos problemas são verbas e equipamentos. Então, assim, muitas coisas foram deixadas de fazer, várias etapas de trabalho foram deixadas de fazer porque não havia equipamentos. Quando era necessário, muito necessário, eu parava com o serviço. Portanto, tem muita coisa parada porque precisa, sim, de um equipamento. Uma coisa besta para a universidade, boba, que é um microscópio, uma lupa eletrônica, um pH-metro, já foram 3, mas todos quebrados, né? Porque já chega quebrado. Então, assim, aí a gente demora a chegar. Então a gente vai parando, às vezes as pessoas dizem, mas por que esse negócio demora tanto? Eu digo, mas não é assim. A gente não trabalha, só trabalha aqui, mas precisa do material para fazer. Então, assim, tudo é demorado. Papel, que é o papel japonês, que é o papel especial que a gente utiliza, ele é caríssimo e a gente só compra no sul do país, só tem um fornecedor, né, que é um fornecedor que passa para outras empresas, que vai ser muito mais caro para a gente, porque a gente já vai direto ao fornecedor, que o valor é mais baixo. Então, assim, tudo que a gente precisa é fora do estado. Então, isso já vai aumentar mais o valor do material, porque tem um frete, né, porque é importado, porque vai de acordo com o dólar, que é o caso do papel. Se o dólar sobe, o valor sobe também no papel. Então é uma coisa difícil da gente trabalhar, certo? Os equipamentos também é um problema, porque existe um sistema na universidade que a gente dá as características do equipamento, eles não deixam dar marca, certo? Então a gente fica assim, tipo, refém de uma empresa que manda qualquer coisa e às vezes não serve, como foram 2, 3 equipamentos que nós recebemos e que ele não funcionou, eles não funcionaram no caso, né? E não foi só no nosso setor, foram em outros setores que recebem esse tipo de equipamento. Então é um problema, a gente quando recebe já não funciona, aí vai mais tempo. Vamos atrás de verba para comprar, porque não pode devolver, porque demora, passa garantia. Eu digo que não recebo, mas a pessoa vem deixar, entendeu? Então é complicado isso. Nosso problema também é espaço. Precisamos de espaço, porque a cada ano é uma parcela de acervo que entra no Labre. Então a gente está assim sufocada de tanto material, certo? Também para o pessoal que está trabalhando, o espaço é pequeno, quer dizer, a gente tem que fazer milagre lá dentro, certo? Nós estamos esperando com o projeto do Diário de Natal, tem umas verbas, no caso só saiu uma parte que foi para material de consumo e a outra não, que é para equipamentos. Esses equipamentos a gente não sabe quando é que chega, porque vamos também depender do sistema de compra da universidade. Então isso aí é ano, né? Então é uma coisa, às vezes é absurda, você precisa e não consegue. E outra coisa, no espaço é porque existe um projeto, a construção do centro documental na universidade, que a partir do Diário de Natal nós conseguimos isso, né? Passar para a universidade isso e tentar fazer, né, construir esse prédio que vai ser no CCHLA. E esse centro ele vai ser, né, especificamente para acervos, que vai receber acervo do Diário de Natal,